aqui 19, estamos em tempos de coronavírus e não há muito jeito senão perseguir o nosso trabalho para nos justificarmos, não é? Em particular, justificar eu o salário que recebo e vocês justificarem o esforço que as vossas famílias colocam na vossa formação, numa altura em que vocês claramente já deviam estar a trabalhar e a produzir e estão ainda a consumir, portanto é aquela história do costume. Estamos aqui para ficar mais fortes, vocês sobretudo, e eu cumprir a minha função como professor. Portanto, não podemos ter aulas presenciais, mas podemos continuar a estudar, continuar a trabalhar, em particular na matemática, que é muito fácil, basta seguir o livro. Eu vou continuar a seguir o livro e vou dar aqui, tentar nesta aula uma ajuda com matrizes. Recordem que a última aula, e primeira e última aula que tivemos, foi sobre matrizes, sobre o que era uma matriz. Vou-vos recordar rapidamente o que é uma matriz. Repito, sempre que eu escreva vermelho, em geral é para vocês não passarem, é apenas uma revisão da primeira aula. Então o que é uma matriz? Uma matriz é uma caixa de números com o formato conveniente. Neste caso podemos fazer uma 3 por 3, significa que tem 3 linhas e tem 3 colunas, 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Vamos ver aqui um upgradezinho, vamos fazer crescer um pouco mais, vamos colocar aqui 4 colunas. Pode ser, por exemplo, uma matriz, vimos na última aula, uma matriz de idades. Recordo que as vossas idades eram tipo 15, 16, 17, 16. Na primeira linha, este é o elemento da primeira linha e da primeira coluna. Por exemplo, 17, 15, 14, não é 14. 15, 15. E a terceira linha, por exemplo, 15, 16, 16, 17. Isto é uma matriz que tem 3 linhas e tem 4 colunas. Eu também podia escrever que a matriz A é uma matriz 3 por 4. Não é um vezes, é um por. Lê-se por e é por. Não é para fazer a conta. 3 por 4. Uma matriz 3 por 4 é claramente diferente de uma matriz B, que seja, por exemplo, 4 por 3. Teria 4 linhas e 3 colunas. Duas matrizes para serem iguais, já vamos ver depois. Duas matrizes são iguais se tiverem a mesma dimensão e tiverem os mesmos elementos em todas as posições. Observações, por exemplo, se vocês quiserem que a matriz A é uma matriz constituída por A e J, vão ter que dizer que o I é 1, 2, 3, 4, não, porque 1, 2, 3, porque ela só tem 3 linhas, e o J é 1, 2, 3, 4. Então, outra forma de dizer esta matriz. E aqui podíamos fazer perguntas, por exemplo, quanto é que vale o A22? Ora, o A22 está na segunda linha e está na segunda coluna. Pois bem, o A22 é 15. E é assim que se diz. Primeiro diz a linha e depois diz-se a coluna. Por exemplo, como é que eu referenciava este 17? Este 17, que está aqui, é o AQ. Ora bem, na linha é a terceira linha, é A3, e está na quarta, 1, 2, 3, quarta coluna, é o A3, 4. Não se diz A34, seria um erro, e um erro de pensamento. Não é o A34, é o A3, 4. Como é o João Maria, João Augusto, Kleber Afonso. Não é Kleber Afonso. Portanto, A3, 4. Temos o nome e o sobrenome da criatura. Pois bem, grosso modo foi a manipulação desta informação, como é que se construíam matrizes, como é que se identificavam matrizes, forma de matrizes, por aí fora, o objeto de estudo da nossa primeira aula, que foi semana passada. Semana passada? Sim. Creio que sim. Terça-feira, se não estou em erro. Muito bem. Matrizes especiais. A primeira matriz especial é a matriz 1 por N. O 1 por qualquer coisa. Como é que é o formato dela? Ela só tem uma linha. Chama-se matriz linha. Isto que aqui está é uma matriz linha.
Quantos elementos tem? Significa quantas colunas tem? Depende. Podemos, por exemplo, fazer aqui um exemplo. Eu deixei o N aberto, mas vou colocar aqui, por exemplo, 5. 1 por 5. Então vai ter, por exemplo, podia ser, por exemplo, a primeira fila, a primeira linha da vossa turma, 17, 15, 16, 16, 15, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Matriz linha. Tendencialmente, as matrizes linha são representadas tendencialmente com parênteses. 17, 15, 16, 16, 15. Pois bem, eu nunca o faço. Nunca o faço. Eu nunca vou fazer isto. Sempre farei isto que está. Dirão, porquê? Porque isto pode confundir com um vetor. E na verdade, matrizes de linha são matrizes vetoriais, podem ser vistas como vetores, mas isto que aqui está, separado por vírgulas, é um vetor. E então confundir-se a coisa. Nunca vou fazer isto, mas o autor do vosso livro faz. Beleza. Matriz de linha. Qual é a irmã gêmea desta criatura? Qual é que seria a irmã gêmea desta criatura? Logicamente a matriz coluna. Como é que seria a matriz coluna? É a matriz, neste caso, 5 por 1, que é 5 linhas, linha, e uma só coluna. Então, a irmã gêmea desta é esta, chamada matriz coluna. Matriz coluna. E neste caso, podia ter feito ser com os mesmos elementos, 17, 15, 16, 16, 15. Estas duas matrizes não são iguais. Estas duas matrizes não são iguais. Esta matriz é uma matriz linha e esta matriz é uma matriz coluna. Porque elas não são iguais. Elas não é que não sejam iguais nos números que têm. Não são iguais no formato que têm. Portanto, vai invalidar uma das características das matrizes. Não? Que é o formato. Duas matrizes para serem iguais têm que ter o mesmo formato. Muito bem. Matriz nula. Matriz nula. Matriz nula. Na verdade, não há uma matriz nula. Há um montão de matrizes nulas. Há matrizes nulas de todos os formatos possíveis. Por exemplo, a matriz nula 2 por 2 é a matriz 0, 0, 0, 0. A matriz nula 4 por 1 é a matriz, tem uma coluna e 4 linhas, 0, 0, 0, 0. E podem pensar na matriz nula que quiserem. Por exemplo, a matriz nula 2 por 3. A matriz nula 2 por 3 tem duas linhas e tem 3 colunas. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então há matrizes nulas de todos os formatos e feitios. Assim como havia matrizes colunas com os tamanhos que quisessem e matrizes linhas com o mesmo tamanho que quisessem. Tudo bem? Agrupa-se isto na família das matrizes nulas. Matriz quadrada. A matriz quadrada, como o próprio nome indica, é quadrada. Então há matrizes quadradas de todas as ordens também, de todos. Agora tem que ser todas quadradas. Exemplo, matriz quadrada. Matriz A, por exemplo, matriz 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É uma matriz 3 por 3, quadrada. Então isto então é a matriz quadrada. A matriz quadrada tem coisas curiosas. Vocês conseguem, como se fosse um tabuleiro de jogar xadrez ou de jogar damas. Tem isto que aqui está. Como é que vocês chamam isto no tabuleiro das damas? Eu não sei, eu chamava diagonal. Isto é, a diagonal principal. Não é? A diagonal mais gostosa. A diagonal mais gostosa do jogo de damas, que é onde estão as cartas pretas. Mas existe outra diagonal, não é? Que não se joga, não é? No caso do jogo de tabuleiro de damas não se joga. Porque é uma diagonal branca.
Pois bem, essa diagonal onde não se joga, chama-se, também tem nome, não tem grande importância, chama-se diagonal, isto é, diagonal secundária. Okay. Muito bem. Então, características da matriz quadrada, só as matrizes quadradas é que têm diagonal. Olhem para aqui. Não há aqui nenhuma diagonal. Nem secundária, nem principal. Está tudo trocado, está tudo misturado. Muito bem. Só as matrizes quadradas é que têm diagonal. Matriz transposta. Matriz transposta. Não sei como é que está o vosso português, mas fazer uma transposição é mudar as mesmas coisas de lugar, não é? Falava-se muito, por exemplo, da transposição das águas do Rio São Francisco. Era pegar nas águas de São Francisco e levá-las para o outro lado. Então, a matriz transposta é uma matriz que se constrói a partir da própria matriz. Eu vou utilizar preferencialmente AT. Então, imaginem, tenho uma matriz A, chamada matriz transposta. E toda a matriz tem a sua transposta. Todas as matrizes têm uma irmã, que é a sua matriz transposta. Então, a matriz A, por exemplo, a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, portanto, uma matriz, uma linha, duas linhas, uma, duas, três colunas. Pois bem, a matriz transposta vai ser uma matriz toda virada. A matriz A, e vou colocar aqui um Tzinho, que significa transposta, é uma matriz que tem esta estrutura. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 4, 5, 6. E, portanto, ela era 2 por 3, esta vai ser uma 3 por 2. Reparem como é que se constrói a matriz transposta? Simplesmente pegando nas linhas e tornando-as colunas. Quase nunca as matrizes transpostas são iguais. Mas pode-se dar uma situação em que a matriz seja igual à sua matriz transposta. Não é? É possível que uma matriz seja igual à sua matriz transposta. Podemos fazer um exercício desses para ver isso. Só escrever aqui a teoria. A teoria, se a matriz A for A e J, com o I a variar de 1 até N e o J a variar de 1 até M, neste caso o N era 2 e o M era 3, a matriz A transposta vai ser o quê? Vão ser uns B e J's, onde o I, agora o I que variava de 1 até N, aqui vai variar de 1 até M, e o J vai variar de 1 até N. E vai acontecer o seguinte, o AJ é igual ao BJI. Esta é a forma de construção de uma matriz transposta. Quer dizer que vocês, o elemento 2, 3, passa para a posição 3, 2. E assim sucessivamente. Isto é fácil de ver com o seguinte exemplo. Uma matriz 2 por 2. Vocês vão ver muitas vezes estas matrizes 2 por 2, porque vocês resolvem muitos sistemas 2 por 2. Já devem ter resolvido e vão continuar a resolver. Exemplo. Por exemplo, a matriz A, que é 0, 1, 2, 3. Façam uma matriz transposta desta. Primeiro, parem o vídeo e façam uma matriz transposta desta. Isso faz um instante. Beleza. Fizeram? Agora vejam se está certo. A matriz transposta vai ser, ora, se esta mocinha era 2 por 2, 2 por 2, esta mocinha vai ser 2 por 2. Então, o que é que ela vai ter na primeira linha? Esta aqui era 0, 1. Portanto, esta vai ser 0, 1. E era 2, 3. Portanto, vai ser 2, 3. Agora repare.
Os elementos da diagonal principal ficaram quietos. O 0 e o 3, como é o B e J igual ao A e J, quando isto for, por exemplo, 3, 3, isto também vai dar 3, 3. Quando este for 4, 4, este também é 4, 4. Portanto, sem surpresa, os elementos da diagonal principal ficam quietos. Este era o 1, 1 e este continua a ser 1, 1. Este era o 2, 2 e este continua a ser 2, 2. E o que é que aconteceu aqui? Trocaram a posição. Porque este camarada que aqui estava era o 1, 2. Ora, o 1, 2 vai passar a ser o 2, 1. Cá está. Este camarada agora aqui é o 2, 1. Está na segunda linha e na primeira coluna. E aqui a mesma coisa. Este camarada era o camarada 2, 1. Estava na segunda linha e primeira coluna. E eu aqui na posição 1, 2. Então, jogar transposição. Daí vem o nome. A diagonal mantém-se e estes são jump. Curiosamente, podíamos ter feito isto e era bem interessante. Façam com uma 3x3. Vamos transpor a matriz B, que é, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parou. Façam B transposta. Fizeram direitinho? Parem. Façam a transposta. O que é que têm que fazer? Pegam 0, 1, 2, colocam aqui. 3, 4, 5, colocam aqui. 6, 7, 8, colocam aqui. Certo? Pois bem. Eu vou resolver à malandra. 0, 4, 8 vão ficar nas mesmas posições. O que é que acontece? O 3 vai trocar com o 1. O 6 vai trocar com o 2. E agora o 7 troca com o 5. Vejam lá se não é a mesma coisa. Olha, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Portanto, o que aconteceu foi uma transposição em relação à diagonal principal. Também ocorreu transposição em relação à diagonal secundária? Não. O 1 não trocou com o 5. A transposição em relação... Por isso é que raramente se fala na diagonal secundária. Fala sempre na diagonal principal. Isto só pode ser feito deste jeito se a matriz for quadrada. E finalmente, para fechar, o conceito de traço. Muito fácil. Conceito de traço. Traço de uma matriz. Pois eu tenho que vos dizer que só vi aplicação para isto muito tarde. É muito raro ver aplicações para um traço de uma matriz. Muito raro. Pois bem, o que é um traço de uma matriz? Por exemplo, traço da matriz A. Escreve-se assim, TRA. O que é o traço da matriz A? É a soma dos elementos da diagonal principal. 0 mais 3, igual a 3. Qual é o traço da matriz A? O traço da matriz A é 3. Traço tem a ver com a palavra impacto. Eu vi aplicações de impacto. Mais tarde, eu vi que quanto maior o traço da matriz, mais impactante é a matriz no processo. São matrizes que controlam processos. Traço tem a ver com marca. Traço de A. Traço de B. Pelo menos eu ouvi essas aplicações mais tarde. Traço de B. O traço de B é... Traço de B vai ser 0, 0, mais 4, mais 8. 0, mais 4, mais 8. Traço 11. Isto foi a teoria que eu tinha para vos apresentar na aula de hoje. Segue-se um monte de exercícios. Eu não os vou fazer aqui, porque o João está aqui a ajudar-me, tem que ir embora, tem que ir para casa, e eu prometi que lhe ia dar carona. Até ali ao ônibus dele. Portanto, vamos ter que parar por aqui. De qualquer maneira, tem um monte de exercícios. Tem 16 exercícios, de 1 até ao 16, alguns relativamente difíceis. Vocês têm aqui umas boas 2 horas de trabalho, se quiserem resolver. Quais foram os exercícios que eu escolhi com os vossos colegas do ano passado? Com os colegas do ano passado, escolhi o exercício 1, 3, 6A, 6F e 6C,
7, 9 e 16. Considerei como exercícios mínimos para resolver aqui o exercício 1, o exercício 3, o exercício 6A, C e F, o exercício 7, o exercício 9, o exercício 16. Foram os exercícios que eu considerei fundamentais para os vossos colegas. Pelo mínimo dos mínimos dos mínimos, é vocês resolverem estes exercícios. Na próxima aula, na próxima semana, virei gravar mais uma aula e já será a igualdade de matrizes e depois as operações, que é a adição de matrizes e subtração de matrizes, que é fácil, e depois uma coisa que dá muito trabalho, que é multiplicação de matrizes. Primeiro que é tão acessível, que é número real para uma matriz, e depois então a difícil multiplicação de matrizes, mas isso fica para a próxima semana. Fiquem bem e estudem matemática.